Todas as manhãs, na África, acontece uma mesma cena. A gazela acorda e ela sabe que deve correr o mais rápido possível para ficar livre do leão mais veloz que existe na savana africana. Ou ela faz isso, ou ela vai ser morta. Ela precisa correr o quanto puder. Do outro lado, um leão também desperta, sabendo que vai precisar ser mais rápido do que aquela gazela, se ele quiser se alimentar e não passar fome. Essa cena nos inspira a seguinte reflexão: não importa de que lado você esteja, sendo a gazela ou sendo o leão, quando o sol nascer, é fundamental que você esteja correndo. Não fique parado. Estar parado não é uma opção inteligente. Esteja preparado. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Estamos nesta quarta-feira fazendo um vídeo bônus, vamos dizer assim, para repercutir uma entrevista concedida ontem pelo presidente da Oi, Rodrigo Abreu. Ele atendeu o pessoal da Exame e trocaram algumas ideias a respeito deste momento, que é um momento extremamente importante. O título da matéria da Exame foi o seguinte: Oi espera fim da recuperação judicial após pagar 15 bilhões em dívida só em 2022. Ao câmbio atual, a dívida da Oi, que foi para a recuperação judicial em 2016, seria equivalente a 85 bilhões de reais. 85 bilhões de reais. E vamos recordar que ainda tinha as multas de 20,2 bilhões da Anatel. Então essa era a tragédia da Oi. Por isso muitos diziam que a Oi não sobreviveria, ela não seria capaz de sobreviver à falência. A grande maioria dos analistas de mercado financeiro, davam como certa a falência da Oi, porque uma dívida mais multas na casa de 100 bilhões de reais, a grande maioria entendeu que isso era a pá de cal, que a empresa não sobreviveria à recuperação judicial. Muito bem, depois de 6 anos, a Oi está prestes a sair da recuperação judicial. Só nesse ano a empresa pagou 15 bilhões em compromissos financeiros. Os desembolsos foram possíveis depois da concretização das vendas da operação da telefonia móvel, aquela novela toda do CAD, e do controle de infraestrutura de fibra, que deu origem à Vital. Aí a novela foi com a Anatel. Em entrevista exclusiva ao Exame, o CEO da empresa, Rodrigo Abreu, conta que a companhia quitou todas as dívidas novas que foram feitas dentro do processo de recuperação judicial. Mas essas dívidas novas nunca me preocuparam. Se vocês nos acompanham nos vídeos do canal, sabem que as dívidas novas foram para investimentos. E aí existem dívidas boas e dívidas ruins. As dívidas ruins eram aquelas que estavam lá atrás na recuperação judicial nos 65 bilhões. Aquelas só sangravam o caixa. As novas que foram feitas foram para investimentos na expansão da fibra ótica. Essas geraram dinheiro, então não tem problema. Dívida boa, dívida ruim. Leia Pai Rico, Pai Pobre para entender a diferença. Já falamos sobre insights do livro aqui no canal. Então, ele destacou isso, de que a companhia quitou todas as dívidas novas que foram feitas dentro do processo de recuperação judicial para seguir com investimentos durante esse período e fez também a maior amortização de vencimentos que carregava antes da reestruturação, cerca de 4,5 bilhões devido ao BNDES. Ganhamos o direito de virar a página. Na verdade, Rodrigo Abreu, você não virou a página, você concluiu o volume da história, do livro da história da Oi, né? Podemos dividir essa história da Oi em 3 livros. Vamos combinar desta forma, né? O primeiro livro, a privatização do sistema Telebrás e o surgimento de uma gigante nacional, né, que foi uma das 5 maiores empresas listadas em Bolsa de Valores do país.
Essa foi o primeiro volume. O segundo volume foi o período dos investimentos mal feitos, das gestões temerárias, das decisões duvidosas, das influências políticas. O segundo volume termina exatamente com a empresa à beira da falência, com 65 bilhões de dívida lá em 2016, batendo na porta da justiça, pedindo socorro, pedindo para fazer parte da recuperação judicial, do programa de recuperação judicial, da proteção da recuperação judicial. Esse foi o volume 2, né, que assim começou. O volume 2 assim começou. O volume 1 se encerrou lá atrás, na gigante, até o período da derrocada. O volume 2 vem com a recuperação judicial. E aí não foi só a questão do processo de recuperação judicial, foi a questão do planejamento, do uso da massa cinzenta para raciocinar e matar uma empresa velha, fadada a morrer de qualquer jeito, e criar uma nova empresa. Esse volume 2 se encerra agora, Rodrigo Abreu, com a saída da recuperação judicial. Vem um novo volume, que é a nova Oi, é a nova empresa. Como você posicionou esta empresa e o potencial que esta empresa tem diante do seu posicionamento estratégico. É esse o novo volume que já está sendo escrito, não é? Estamos já nos primeiros capítulos dessa história. Então, ele lembra que ganhamos o direito de virar a página e realmente começar uma vida nova. Tenho dito internamente que porque realmente começa agora o trabalho totalmente focado nessa nova Oi. Lembrando que o negócio deixou de ser uma operação de telecom para ser uma empresa de serviços digitais de forma mais abrangente e que há ainda muito por ser feito nesse futuro. A Oi terminou dezembro de 2021 com cerca de 35 bilhões de dívida bruta, 15 bilhões pagos nesse ano, portanto, vão reduzir esse total. Você já puxa aí com esses 15 bilhões pagos para 20, né? Isso em dívida bruta. Aí você tem que tirar o caixa e você vai ter a dívida líquida, que essa que é a nossa referência para raciocinar. Hoje, após o fechamento do mercado, quer dizer, ontem, após o fechamento do mercado, a companhia vai divulgar o balanço, né, referente ao primeiro trimestre, e esses dados vão ficar mais claros. O executivo explicou apenas que não é possível uma subtração simples, porque existem os diversos ajustes cambiais que vão precisar ser feitos. Apesar das boas novas, permanece entre os investidores uma preocupação a respeito do volume da dívida que a companhia ainda possui. Rodrigo Abreu tem clareza de que esse continua sendo um ponto importante, tanto quanto a execução da operação daqui para frente. Quando a Oi pediu recuperação judicial 6 anos atrás, anunciou 65 bi em dívidas que foram listadas no processo. Há muita gente que erroneamente afirma que os compromissos, portanto, não caíram sequer à metade. Mas o que esses investidores esquecem é que mais de 50% da dívida da empresa na época era em moeda estrangeira. Ao câmbio atual, os vencimentos daquele montante seriam de aproximadamente 85 bilhões. Essa seria a fotografia pré-recuperação judicial da Oi, trazida a valor presente. E aí some aí agora os 20 bi das multas da Anatel e você vai chegar então à quantia extraordinária de 105 bilhões de reais. Essa era a tragédia anunciada da Oi. Portanto, passado disso, repórter, passados 6 anos, é como se a Oi tivesse conseguido não só manter, mas acelerar os investimentos e ainda resolver cerca de 50 bilhões em passivos. E aí Rodrigo Abreu disse, não, esses números não são exatos, mas dão uma ordem de grandeza melhor para se ter em mente antes de juízos apressados. Agora mais leve, focado em serviços digitais e não mais em construir infraestrutura, os investimentos da Oi vão diminuir consideravelmente. Nos últimos 2 anos, especialmente, para acelerar a cobertura de fibra, a Oi investiu entre 7 e 8 bilhões por ano. Segundo Abreu, a média anual daqui para frente deve ser reduzida aproximadamente 80%, o que coloca a empresa num patamar de investimento anual de aproximadamente 1,5 bilhão. Temos finalmente a perspectiva de sermos geradores de caixa no horizonte de médio prazo, explicando que isso significa dentro de aproximadamente 2 anos. Além disso, o trunfo da empresa para enfrentar a questão do endividamento é a participação minoritária na Vital, que após os ajustes finais de contrato deverá ficar em cerca de 35%. Esse número só será conhecido
com precisão em julho do ano que vem. Né? Em julho do ano que vem. Já explicamos aqui o porquê. É só maratonar os vídeos. O plano é que a Vital passe por uma abertura de capital, o que permitirá a Oi monetizar esse ativo e, com isso, melhorar sua estrutura de capital. Rodrigo Abreu, na entrevista, voltou a frisar que a escolha por se manter acionista tem relação com a expectativa de uma maior utilização de rede de fibra, do que se ela ficasse dentro da Oi e o investimento tivesse de ser remunerado apenas pelo próprio uso interno. Como uma empresa de rede neutra, a Vital venderá acesso à sua infraestrutura a diversas outras empresas, além da própria Oi, que é o contrato âncora do negócio. Metade do faturamento da Vital vem da Oi. Metade, 50%. No nascimento, a Vital estreia com uma avaliação da ordem de 20,3 bilhões. O BTG, na verdade, vou fazer um parênteses, já atualizou isso para 32 bilhões, né, após a incorporação da Globinet. 32 bilhões. Nas minhas contas, eu estava trabalhando com 26 bilhões de reais, mas fico com a conta do BTG, 32 bilhões de reais. A crença é que o negócio pode até dobrar de valor nos próximos anos. Então ele está admitindo aí que isso vá até 60 bilhões. Eu diria que este é um cenário conservador. É um cenário conservador, 60 bilhões. Na verdade, fontes minhas me dizem que o próprio Rodrigo Abreu, internamente na Oi, admite uma possibilidade dessa empresa chegar a ser avaliada em, vamos dizer aí, na casa dos 80 bilhões. E aí, nos cenários mais otimistas, poderíamos falar em 100 bilhões. Mas vamos trabalhar com os 80 bilhões que ele já considera internamente, embora não verbalize, e eu também considero que seja factível esses 80 bilhões, não é? Então, a participação da Oi lá na Vital, os 35%, em cima de 80 bilhões, faça a conta que você vai ter a exatidão de só a participação da Oi na Vital, quanto vale. Aí você começa a fazer melhor as contas para entender o valor da nova Oi. Porque a conta que você faz 35% sobre 80 bilhões, né? Pode até fazer o cenário conservador, 60 bilhões também, mas pode, sem susto, usar a referência dos 80 bilhões. E aí você vai ver já só a participação da Oi na Vital, o quanto vale. E aí como pode ser traduzido isso para as ações da nova Oi. É isso que a gente tem que refletir, né? Então, uma nova gigante começa a tomar forma a partir da saída da recuperação judicial. Para quem acreditava que a Oi havia sido fatiada, vendido tudo, tinha dúvidas sobre o que restaria, é bom que se diga que a empresa renasce como um negócio com receita anual de 10 bilhões. Isso é o Rodrigo Abreu falando. O negócio já renasce como um negócio com receita anual de 10 bilhões. Não é futuro, isso já é o presente. A empresa nasce com uma receita anual de 10 bilhões. Eu acrescento aí, me permitam, mais 1 bilhão. Porque o Rodrigo Abreu não lançou aqui nesses 10 bilhões a receita anual da Serede e da Tato, duas empresas que a Oi é dona. Se você puxar para dentro do resultado da Oi esses dois outros resultados, da Tato e da Serede, você já chega a 11 bilhões. Então hoje, saída da recuperação judicial, a receita total da Oi já é de 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais. Com a possibilidade de daqui para o fim do ano acontecer eventuais expansões de receita, que isso é plausível, temos meio ano ainda pela frente, eventuais expansões de receita podem significar um ajuste desses 11 bilhões para 12 bilhões. Então, eu acredito, e já falei isso aqui em vídeos anteriores, que nós podemos estar chegando no final do ano, no final de 2022, com a Oi, a nova Oi, com uma receita de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. É isso, ok? Importante agora é ter a noção do custo. Qual será o custo total anual da nova Oi, né? Que custo será esse? A expectativa, diz o Rodrigo Abreu, é que a companhia tenha uma margem EBITDA da ordem de 20%. No ajuste final de contratos para a transação da Vital, que é controlada pelo BTG Pactual,
a Oi negociou manter para si própria a gestão da casa do cliente no acesso à fibra. Com isso, equipamentos que iam ser transitados para a Vital ficaram na Oi Fibra, equipamentos que estão estimados em R$ 1 bilhão. Isso ia ser transferido para a Vital, não foi, e ficou dentro da Oi Fibra, R$ 1 bilhão, ok? Está lá na conta patrimonial. Na prática, significa que tanto o investimento nos aparelhos para instalação do serviço, como todo atendimento e gestão, ficam com a empresa original. Rodrigo Abreu explica que isso deve fazer com que a margem da Oi seja um pouco mais elevada que os 20% dados anteriormente como guidance. Não chega a ser uma mudança de magnitude, é mais um ajuste direcional. Vamos comunicar isso ao mercado com o próximo balanço. O resultado financeiro do que será essa nova empresa, porém, só deve ganhar visibilidade a partir do segundo semestre do ano. Isso porque a transação de venda da operação celular foi concluída financeiramente apenas em abril, a venda da fibra neste mês. Então é isso. O balanço desse primeiro TRI divulgado, ele não nos importa, não faz parte da minha lista de preocupações. O que nos é importante é o balanço do segundo TRI, por desalavancagem da dívida, e o balanço do terceiro TRI, esse sim, aí já é a nova Oi. O balanço do terceiro TRI, já limpo de todas essas, de toda a retirada desses negócios que foram descontinuados. O plano de Rodrigo Abreu é levar a empresa ao posto de maior em fibra no Brasil. Não em rede, que agora é da Vital, da qual ela é sócia, mas em número de clientes. Atualmente a empresa tem quase 4 milhões de clientes de banda larga nessa tecnologia de fibra ótica. Quando entregou a rede ao fundo do BTG Pactual, tinha aproximadamente 16 milhões de casas passadas com fibra ótica, ou seja, domicílios onde a rede está disponível para contratação. Na prática, significa que a meta do CEO de alcançar uma utilização de rede antes de vendê-la da ordem de 25% já foi alcançada. Daqui para frente, a empresa vai dar foco cada vez mais à diferenciação da sua prestação de serviço ao cliente. O caminho para isso é foco na qualidade do atendimento e também em novos produtos e soluções, sempre com perfil digital e tecnológico. Já estreando essa nova vida, no começo de junho, a companhia lançou o serviço de FTTR, Fiber to the Room, que permite ao cliente de banda larga acesso à fibra em toda a residência, independentemente de furar parede ou limpar dutos de passagem. Assim como ao criar a Vital, abrimos espaço para que outras empresas ofereçam serviços sobre nossa rede antiga, o que traz competição. Conquistamos o direito de vender nossos produtos e serviços por meio de parcerias, apontando que a oferta poderá agora estar acompanhada de uma série de novas soluções, como financeiras e de educação, dentre outras. A frente de soluções corporativas será outra fonte de grande atenção. A base desses clientes já traz cerca de 3 bilhões de reais para o caixa da empresa ao ano. Somos a maior empresa em serviços corporativos do Brasil e nossas ofertas estão cada vez mais adaptadas à nossa nova realidade, com aumento de componentes de TI, como segurança, gestão de nuvem, Big Data, etc. Exemplo de como essa frente deve avançar é o contrato recente firmado com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e que já está em fase operacional. A primeira etapa do projeto já foi entregue e será vitrine a partir de agora para todos os estados da federação e provavelmente em breve a gente vai estar ouvindo novos contratos sendo fechados da Oi com governos do país, porque essa área de segurança pública é uma área sensível e o que a Oi está fazendo do ponto de vista de reconhecimento facial é algo importante para combater a criminalidade. Na Bahia, já excelentes resultados sendo apresentados. A Oi vai administrar uma rede privada móvel para o órgão estadual, dentro de um projeto que inclui centros de monitoramento, inteligência artificial, reconhecimento de placa e facial, entre outros. O fim do processo de recuperação judicial da Oi resulta não só uma empresa diferente, mas em um setor diferente. A criação da Vital como uma rede de fibra realmente neutra e o surgimento de uma companhia de soluções na área de tecnologia, soluções digitais e de conectividade com atuação nacional, essa nova Oi pretende chacoalhar o desenho do que até agora era chamado de setor de telecomunicações. Excelentes notícias. Vamos olhar o lado cheio do copo, vamos olhar o muito que está feito e o muito que está por ser feito. O importante é que a empresa está fazendo a coisa certa, a empresa tem a liderança certa.
e essa liderança tem a inteligência, a capacidade, tem um time capaz de fazer essa empresa continuar entregando excelentes resultados. Se você confia no case, continue acreditando, porque agora, finda a recuperação judicial, as possibilidades são muito melhores do que foram no passado. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!